Nós vamos continuar aqui, amados, nessa manhã, na carta de Paulo aos Efésios. Na semana passada, nós começamos no capítulo 3, a partir do verso 14, e não concluímos. E tanta coisa aconteceu nessa semana, eu, inclusive, nem estaria aqui, teria passado por uma cirurgia, né, mas fui surpreendido por uma sinusite, que impediu que eu fizesse, então, a cirurgia, enfim. Mas tantas coisas aconteceram que a segunda parte desse texto, graças a Deus, pela providência divina, é algo que a gente pode aplicar muito ao nosso coração, ao coração das famílias que estão passando pelos desafios que passam durante essa semana. Eu peço a você, nesse tempo que estamos aqui, a atenção à palavra de Deus, e que você escute tudo o que você vai escutar aqui em espírito de oração, pedindo a Deus a sua graça sobre nós. Efésios capítulo 3, versos de 14 a 21, diz assim a palavra de Deus. Por essa razão, eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, amados, nós pegamos esse texto na semana passada e acabamos ficando só na primeira parte que queríamos aplicar à nossa vida. E, como eu falei, por uma providência divina, hoje a gente encontra assim, como que o que vem aqui acaba sendo um bálsamo para a vida dessa igreja, essa comunidade, especialmente alguns irmãos que enfrentam desafios, ok, queridos? E na semana passada, eu falei, só retomando aqui um pouco do que foi dito na semana passada, para entendermos as intenções de Paulo nessa oração, nós temos que entender o contexto, né, em que essa oração se deu, e esse contexto está lá no capítulo 3, no começo desse capítulo, nos versos de 1 a 13. E o fato é que a causa pela qual o apóstolo Paulo estava preso porque ele estava anunciando o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, não só aos judeus, mas a todas as nações, aos gentios, não é? O evangelho, primeiro ele foi anunciado aos judeus e depois, especialmente através do ministério do apóstolo Paulo, mas não somente por ele, foi anunciado a todas as nações, o que a Bíblia chama, na época, de os gentios, né? Significa as demais nações, né? E este evangelho, isso foi colocado aqui na semana passada, ele escancara o amor, a misericórdia e a graça de Deus, não é? Por uma humanidade que precisa desesperadamente de salvação, né? Então, é o que a gente encontra nesse evangelho, esse amor de Deus escancarado, essa misericórdia de Deus escancarada sobre toda a humanidade carente, né, de salvação. E isso, obviamente, estou aqui ainda do que foi colocado semana passada, obviamente isso levantaria oposições, não é? Porque quando a gente pega, a gente tem que ler a Bíblia de um modo coerente, né, e de um modo linear também, a gente percebe de por que o mundo precisa de salvação, porque caiu da presença de Deus,
caiu do relacionamento com Deus, se alienou de Deus, isso por conta do pecado, por conta da tentação, tem aí a entrada das forças das trevas, ok? E que joga o homem na condição que joga. Quando o Evangelho vem anunciando libertação para aquilo que as trevas, na sua tentação, jogou o homem, é óbvio que vai haver, então, uma resistência. E são esses inimigos de Deus e opressores da humanidade que são desafiados também pelo Evangelho, que vai libertar. Não é? A Bíblia Sagrada diz que as portas do inferno não prevalecem diante do reino de Deus, diante da igreja de Cristo. Ou seja, a igreja vai avançando e não tem porta infernal que resista a isso. O reino de Deus entra e tira de lá aqueles que Deus está chamando. Essa era uma realidade, ok, amados? Então, para que o ser humano não perdido em pecado e subjugado pelas trevas seja redimido, é necessário que essas forças do mal sejam, então, subjugadas. Não é? Então, quando Paulo começa a pregar, a igreja começa a pregar esse evangelho, é claro que esse império das trevas ele vai resistir através dos homens, através da política, através dos interesses, ok? Paulo mesmo, nesta carta, ele vai dizer, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, tem algo mais importante, tem algo por trás disso tudo aí. Então, é isso que está aqui em jogo, né? Então, falamos bastante disso na semana passada, e Paulo foi preso com o objetivo de ser impedido de proclamar, não somente aos judeus, mas às nações, que Jesus Cristo é o Redentor da humanidade oprimida e perdida. Então, ele foi preso somente com esse interesse, de proibi-lo de pregar, de proclamar, esse evangelho. E aí, temos aqui o apóstolo Paulo nessa oração. A preocupação pastoral desse grande apóstolo é que os diversos tipos de desafios, os diversos tipos de sofrimento, diversos tipos de oposição podem desanimar os crentes, ok? Essa é a preocupação pastoral desse grande apóstolo. Ele diz, antes de orar, nós lemos a partir do verso 14, no verso 13, ele diz assim, portanto, depois que ele diz que ele é prisioneiro do Senhor, porque ele foi escolhido para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, ele que era o menor dos apóstolos, mas recebeu essa graça, ele diz assim, portanto, ele diz que por isso que ele é prisioneiro, ok? Portanto, no verso 13 ele diz, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Olha aqui o cuidado dele, amados. Ele está preso, privado da sua liberdade para fazer aquilo que ele mais amava fazer. Ele diz assim, que nem considerava a vida dele tão preciosa assim, conquanto que ele pregasse o Evangelho de Cristo. Ok? Aí, quando ele se vê nessa situação, a preocupação dele é com a igreja de Cristo. Ele diz, então, portanto, peço que não desfaleçais. Esse termo aqui, que é traduzido por desfalecer, no grego, significa estar exaurido, perder toda a força, estar esvaziado de vigor. Ele está preocupado em que a situação dele possa causar no coração daqueles efésios esse desfalecimento, esse desânimo, perder a força, está completamente esgotado, exausto. Então, portanto, peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Esse termo também é importante, tribulação, que está sendo prensado. Porque nós, como seres humanos, sabemos muito bem o que é, às vezes, passar por essa prensa, por situações que vêm na nossa vida e que nos imprensam. E aí, queridos, para vencer tais desafios, tais oposições que se levantam contra a nossa fé, nós precisamos estar fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus interiormente. Vimos tudo isso na semana passada. A possibilidade da vitória está em termos consciência da presença real de Cristo em nossas vidas. Nós não precisamos somente de notícias e de conhecimento teórico de Cristo Jesus. Nós precisamos desesperadamente, queridos,
de ter profunda comunhão com o Senhor, para podermos dar conta dessa vida e ficarmos de pé. E é exatamente por isso que Paulo, então, ora. Permitam-me ler novamente a sua oração. Por essa razão, eu me ponho de joelho. Para quê? Por essa razão. Qual a razão? Para que vocês não desfaleçam diante das tribulações que eu estou passando. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a sua riqueza, a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um de vocês. Ou seja, não é só na cabeça, é no coração, é no íntimo. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. E quando isso acontece, amados, há um maravilhoso resultado que ele diz na sua oração no verso 18. Isto, ou seja, vocês serem fortalecidos com poder pela riqueza de Deus, através do Espírito Santo no íntimo de vocês, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. É interessante que eu lendo agora aqui esse texto, quando Paulo fala, para que vocês possam compreender qual é a largura, qual é o comprimento, quais as dimensões do amor de Deus. Sabe por quê, amados? Às vezes nós enfrentamos desafios e podemos ser tentados a pensar o seguinte: o Evangelho não deu conta, a fé que eu tenho não deu conta, o que eu creio em Deus não deu conta. E o apóstolo está falando, vocês precisam saber qual a dimensão disso, que é muito maior do que tudo que imaginamos, e que ele suplanta tudo, todo desafio. O Senhor, no seu Evangelho, na sua obra, ele salvou um mundo perdido, um mundo desgarrado, um mundo que se condenou por conta do pecado. Então o Evangelho é muito profundo, é muito elevado, é muito largo, as dimensões são suficientes para nos socorrer. Foi o que me ocorreu aqui enquanto eu relia isso aqui. Bem, amados, aí eu entro na parte do sermão que cabe a nós hoje. Nós hoje, em nosso contexto, claro que nós não vivemos uma oposição externa da mesma natureza que o apóstolo Paulo e a igreja dos Efésios estavam vivendo aqui nesse tempo, aquela oposição que o apóstolo sofria, sendo privado da sua liberdade, para não continuar pregando o evangelho da salvação, do reino de Deus. Nós não estamos expostos a esse tipo de desafio hoje, o que não significa que não enfrentemos oposições e grandes desafios para continuarmos firmes, não desfalecendo em nossas tribulações, ok? Isso cabe a nós, na nossa vida, enquanto nós vivemos hoje, E muitas vezes, amados, os desafios e as dores do mundo quebrado nos confrontam muito seriamente. E Paulo, nesta oração, ele está preocupado com uma coisa, e aqui eu quero que você preste atenção, para você perceber a aplicação que nós vamos fazer isso para a nossa vida. E para essa comunidade de fé, especialmente essa semana, foi uma semana meio desafiadora, dolorosa, não é? Especialmente para algumas famílias. Paulo aqui, nesta oração, ele está preocupado com um grande desafio que significaria para os efésios verem o seu amado apóstolo passando por tão grande tribulação. Ele está preocupado com isso. O que vai significar para essa igreja contemplar o seu amado apóstolo passando por tão grande tribulação? Aquela igreja amava o apóstolo Paulo. Ele sabia disso e ele se preocupava com isso. Tanto que lá no final, no capítulo 6 dessa mesma carta, no verso 21, ele vai dizer assim, olha o cuidado dele, a preocupação dele com o que eles pensavam da situação de Paulo. Ele diz assim, e para que saibam também a meu respeito e o que faço,
De tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu o enviei, para que vocês saibam a nosso respeito, e ele console o coração de vocês. Vejam que palavras amorosas, amados, que palavras carregadas de afeto. Ele entende que aquela igreja precisava de consolação pelo que ele sabia o que estava acontecendo com Paulo. Então ele está preocupado aqui pelo fato de ele estar passando por uma grande tribulação, e essa tribulação ser uma pedra de tropeço para a vida daqueles irmãos amados. Queridos, o amor é, por excelência, a marca do cristianismo. E os efésios estavam encharcados desse amor. O amor é, por excelência, a marca do cristianismo. E aquela igreja era uma igreja encharcada desse amor. Vejam lá no capítulo 1 dessa carta, no verso 15, ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos. Quando ele recebe, olha, como é que está aquela igreja lá que eu plantei? Como é que estão aqueles irmãos? A notícia é, eles amam-se uns aos outros. E ele diz aqui, no começo da sua carta, quando eu soube disso, eu não cesso de dar graças a Deus por vocês. Então, amados, o amor é, por excelência, a marca do cristianismo, a marca da igreja de Cristo. E, então, queridos, eles estavam contemplando o seu amado apóstolo, passando por aquela situação, e eles se preocupam, o que vai ser deles? Como que eles vão reagir a isso? E ele então se coloca de joelho diante de Deus. Pois bem, vamos aplicar isso aqui à nossa vida, amado, especialmente nessa semana, para alguns irmãos. Nós amamos pessoas em um mundo quebrado, e amar gente no mundo quebrado é sofrer, amados. Porque nós amamos pessoas que podem sofrer e sofrem, não é verdade? Amamos pessoas que podem passar por humilhações e passam. Nós amamos pessoas que passam, às vezes, pelas tribulações as mais degradantes. Não é verdade, amados? São amadas por nós. Quanto nós temos sofrido até aqui, amados, e quanto ainda vamos sofrer por amarmos pessoas cujo sofrimento às vezes rasga o nosso coração. Não é verdade isso, queridos? Quanto já sofremos? O quanto já choramos? Não só por nossa própria vida, por nossas questões pessoais, mas pelas questões das pessoas amadas, cujo sofrimento rasga o nosso coração. O quanto nós já sofremos e choramos, e o quanto nós ainda vamos sofrer e chorar. E Paulo não ignora, queridos, que isto pode nos levar ao desânimo, ao desfalecimento. Efésios 3,13, ele diz: portanto, vos peço que não desfaleçais por minhas tribulações. Ou seja, pelo fato de eu estar prensado, pelo fato de eu estar sofrendo, não desfaleçam, não desfaleçam. Então nós precisamos entender, amados, que nós necessitamos exatamente daquilo que Paulo está pedindo em sua oração pelos Efésios. Permitam-me ler mais uma vez, capítulo 3, verso 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um de vocês. Assim, pela fé, e Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Amados, nós precisamos entender que não basta dizer às vezes,
Não perca o ânimo. Não desfaleça. Nós precisamos do poder de Deus em nossa vida, para que a fé não seja apenas intelectual, para que a fé não seja apenas teórica, mas que seja uma experiência real com o Salvador, Jesus Cristo em nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo está aqui orando. E nós falamos bastante disso na semana passada, tanto que nós ficamos só naquela primeira parte, ok? Quem tiver interesse, pode ouvir lá o áudio da pregação. É isso que ele está aqui chamando a atenção. Nós não precisamos somente de um conhecimento teórico de Jesus Cristo, do Salvador. Nós precisamos de fé para sermos salvos. E graças a Deus, isso nos basta para a salvação, mas para darmos contas dessa vida, para ficarmos de pé, não desfalecidos, nós precisamos de ter uma experiência real da pessoa de Cristo em nossa vida. É por isso que ele está clamando, é por isso que ele está orando, amados. Por quê? Você pode chegar na glória desfalecido, mas quanta vida você terá desperdiçado, e quanto sofrimento, quanta insegurança, até você chegar à conclusão que de fato você chegou na glória. Ele não se interessa por uma igreja que está desfalecida. Ele sabe muito bem, amados, que o inimigo vai usar essas situações para nos desanimar, para nos fazer perder a esperança. Então, queridos, o que ele está aqui, ele começa agradecendo a Deus por essa igreja que crê no Senhor. Ele termina no capítulo 1 dizendo: vocês, depois que ouviram o evangelho da salvação, tendo nele também crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da verdade. É o penhor da nossa herança, está tudo garantido. Mas agora ele está dizendo: olha, vocês estão contemplando uma dificuldade, e eu oro a Deus, porque vocês precisam não só dessa fé que salva, vocês precisam de uma fé que vocês tenham a experiência real do Salvador em sua vida, em suas vidas. E é por isso que ele ora a Deus. E ele pede então: por essa causa eu me ponho de joelho. Olha a reverência dele, olha o clamor dele diante do Pai, diante de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Peço a Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito no íntimo de cada um, e assim, pela fé, Cristo habite não só na mente de vocês, que vocês não tenham uma doutrina, um conhecimento teórico saudável, mas que vocês tenham experiência de Cristo na vida de vocês, que Ele habite na vida de vocês. E ele diz no verso 18: isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, qual é o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Pois bem, amados, o que Paulo está nos ensinando é que ter Cristo verdadeiramente próximo é o que nos garante socorro diante dos sofrimentos inevitáveis do mundo. Porque quando nós estamos experimentando a temperatura da fornalha, o conhecimento teórico pode falhar. Primeiro, que a sua mente fica precarizada. Você tem que olhar ao redor e ver só o pastor amado da alma. Que aí você poderá dizer, como Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não diz, porque eu conheço de ti. Inclusive, eu já dei aula sobre ti. Porque o Senhor está comigo. É pelo desafio da comunhão real com Jesus que Paulo ora, amados. Por que eu chamei de desafio, amados? Porque é um desafio. Porque a gente às vezes se ilude muito, amados. E o mundo faz uma pressão contrária para nos tirar dessa comunhão tão preciosa com o Salvador, de verdade. Porque quanto mais a gente vive com Jesus, mais a gente cheira a Jesus. Quanto mais a gente tem experiência real com Jesus, mais a gente é o perfume de Cristo.
O conhecimento teórico não cheira a Cristo. O que cheira a Cristo é a comunhão com Ele. Já sentiu isso? Você abraça uma pessoa, dá alguns passos e o perfume está lá em você. Especialmente aquelas que usam um perfume mais intenso, né? O perfume de fulano ficou em mim. Que você tem um abraço. É assim com Cristo, amados. Quanto mais nós convivemos com Ele, mais nós cheiramos a Ele. Pois bem, amados, é por isso que Paulo ora, por essa comunhão. Então ele diz, eu me coloco de joelho, pedindo a Deus, e pela riqueza da sua glória, Ele conceda a todos vocês que vocês sejam fortalecidos com poder, através do Espírito Santo, no interior de vocês, para que Cristo habite na vida de vocês. Queridos, diante de algumas tribulações, nossas e dos nossos amados, nós corremos grande risco de esmorecer e de desfalecer. Essa é uma questão bíblica, tá? Às vezes a gente se acha muito forte, pensa que está forte, mas quando nós começamos a enfrentar essa caldeira, né, de ver a dor do próximo, das pessoas amadas, sabe? Nós vivenciamos esse sofrimento que pode nos levar, sim, ao esmorecimento. Para mim, é muito claro que esta é a preocupação desse apóstolo nessa parte de sua carta, onde ele faz uma oração tão profunda, tão maravilhosa, que nos ensina tanta coisa, amados, mas ele está preocupado com algo prático. Eles estão me vendo sofrer. Então ele diz, não desfaleçam por minha causa, pelo meu sofrimento. Eu vou orar por vocês. Eu tenho orado por vocês, para que o Espírito Santo de Deus fortaleça você. Uma forte experiência desafiadora passaram alguns irmãos nossos, que estão na glória do Senhor hoje, que foram os primeiros discípulos de Cristo, as primeiras discípulas de Cristo. Uma forte experiência desses irmãos passados que eu queria aqui relembrar aqui nessa manhã, para a gente perceber assim o quanto que o apóstolo Paulo usa essas palavras nessa oração. Eu queria falar da experiência daqueles primeiros apóstolos, daquelas primeiras discípulas de Cristo Jesus, aqueles primeiros servos do Senhor que estiveram ali ao lado dele no seu ministério terreno, não é? Que viveram Antes, deixa eu falar aqui uma coisa. O apóstolo Paulo, ele começa essa carta falando de algo muito transcendente. Ele começa, a gente tem visto isso aqui nessas exposições de Efésios. Ele começa falando o seguinte, olha, tem algo maravilhoso que está por trás de tudo que vocês vivem hoje. A salvação de vocês não foi uma contingência, ela é fruto de um decreto de Deus, de uma escolha, de um amor eterno. Então é algo muito maravilhoso e poderoso, amados. Agora eles veem onde chega a coisa, o apóstolo está preso. O anunciador dessas coisas maravilhosas está preso, humilhado, privado. Vamos voltar lá nos primeiros discípulos. O homem começa a andar entre eles, e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo vira os olhos para ele. Ele é batizado, selado, com poder para esse ministério, começa a mostrar não só uma pregação poderosa, anunciando coisas gloriosas, mas mostrando através dos milagres que ele era tudo aquilo que dizia ser e tinha todo o poder que dizia ter. Isso vai às alturas. Ele atrai homens e mulheres que vivem algo maravilhoso, amados. De repente tudo começa a descambar. Ele é preso, açoitado, condenado, crucificado, morto. Embora tivesse falado reiteradas vezes que ele voltaria da morte ao terceiro dia. E aí, queridos, quando ele volta, eles estão quando ele ressuscita, eles estão ainda muito perplexos, porque espera aí, ele mesmo ressuscitou vários, trouxe alguns da morte, ele mostrou autoridade sobre as trevas, sobre os espíritos malignos, e como que ele se sujeita, como que acontece isso com ele. Pedro mesmo foi um que, quando ele começou a pregar veementemente que ele ia ser crucificado,
Pedro o repreendeu. Que isso, Senhor? Ou seja, o que Pedro está aqui dizendo, uma pessoa como o Senhor não pode acontecer isso. Mas aconteceu. Ou seja, eles recebem essa glória toda, essa revelação maravilhosa, que é o clímax da revelação da salvação, e agora eles experimentam o pior. Eles ficam desbaratados, perdidos, sem saber o que pensar e o que agir. Pois bem, isso aqui é importante para nós, amados. Nossa vida, essa vida que amargamos às vezes e vivemos, tá? João capítulo 20, versos 11 a 18, nos conta algo muito importante. Diz assim, olha, Maria, Jesus ressuscita no domingo, Pedro, João vão lá, veem que ele não está lá, o corpo não está lá, eles têm uma espécie de fé ali dentro e saem dali. Maria ficou lá, no sepulcro vazio. Aí o verso 11 diz, Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, à cabeceira, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isto, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Por que eu trouxe isso aqui, amados? Porque aqui tem algo muito interessante. Primeiro que para mim, essa experiência de Maria Madalena é algo assim, muito maravilhoso e glorioso. Que ela, do estado de comoção, uma discípula que amava o Senhor, o seu Salvador, e o tinha perdido para a morte. E ela estava ali, chorando, sem saber o que tinha acontecido, e de repente ela ouve uma voz, o timbre da sua voz, quando ele chama Maria, ela o reconhece, e ela diz, mestre. E aí é interessante que o termo diz, quando ela diz, Rabone, Jesus continuou, não me detenha, ou seja, o que dá a entender que ela pode ter se lançado aos pés dele, segurado pelos pés, adorando ali, e ele diz, não me detenha, e ele dá uma justificativa, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá aos meus amigos e diga que subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Queridos, para entendermos a resposta de Jesus a essa reação de Maria, que de certo modo poderia tentar detê-lo, nós precisamos entender o que o Senhor já havia falado antes da sua morte e da sua ressurreição, que está lá em João capítulo 14, versos de 1 a 6. Jesus falando com seus discípulos, preste atenção nessas palavras. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Mas então Tomé lhe disse, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.
E aí eu vou lá para o verso 16, e que importa aqui para a nossa reflexão, amados. Verso 16 ele diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Lembrem-se que ele começou dizendo: não fiquem perturbados. Não fiquem perturbados. Ou não se turbe o vosso coração. Eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro Consolador. Ele sabia que ele estava indo para a morte, o que ia acontecer com ele, e depois da sua morte, a ressurreição, e ele ia voltar para a sua glória. Mas olha o que ele diz: eu lhe pedirei outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Olha o que ele está prometendo, amados. Eu não deixarei que vocês fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Por que eu trouxe isso aqui, amados? Será que aqui nós entendemos o que Paulo diz em Efésios? Olha o que Paulo diz em Efésios, lá no verso 19. Melhor dizendo, verso 18. Isto, quando ele ora para que o Espírito Santo fortaleça o interior deles, isto para que, amados, perdoem que se eu estou forçando um pouco vocês a uma reflexão teológica profunda, tá? Nós estamos colocando o pé num lugar muito santo. A gente está falando da Santíssima Trindade aqui. E a nossa relação com Ele hoje, tá, amados? E a gente tem que ir devagar. Então eu peço atenção de vocês e boa vontade. Paulo diz assim: eu peço isto para que Ele fortaleça vocês no interior, o poder do Espírito Santo, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda o que? A plenitude de Deus. Jesus disse lá, no capítulo 14, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou passar pela morte, mas vou ressuscitar. Mas após a ressurreição, também volta a minha glória. Mas vocês não vão ficar órfãos. Amados, o que ele promete lá no verso 16, 17, é precioso demais para nós, amados. E a gente não pode perder, pelo amor de Deus, perder de vista essa glória, amados, que já está à nossa disposição. Especialmente quando nós passamos pelas tribulações ardentes, amados. Ele diz assim: eu pedirei ao Pai, lá no capítulo 14, de novo, permitam-me ler. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Aqui, amados, às vezes isso é pregado de um modo muito contraditório, que as pessoas acham: mas Jesus está se referindo à volta dele. Não é. Porque na volta dele, na volta final, o que diz a Bíblia? Todo olho o verá. Ele está aqui falando de uma volta que só os seus discípulos veriam, ok? O que ele está dizendo? Não deixarei vocês órfãos, voltarei para junto de vocês, mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, e vocês também viverão. Naquele dia, olha a glória que ele está dizendo, amados, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai. Mas olha o que ele diz a seguir: que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Eu oro para que Cristo habite, diz Paulo, no coração de vocês. E Ele habitando no coração de vocês, Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Através de quem? Do Espírito Santo.
a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ele aqui está dizendo, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Entendemos então que Paulo está aqui pedindo e orando, dizendo, para que vocês sejam habitados pelo poder do Espírito Santo e Cristo habite na vida de vocês sejam cheios da plenitude de Deus. O que isso aqui tem a ver? Deixa eu ver a hora aqui, por favor, amados. Dá para falar. O que isso aqui tem a ver com tudo que nós vivemos e às vezes se torna ardente na nossa vida, amados? Vamos olhar de um modo prático. José, isso é uma teologia mais profunda, né? É transcendente demais, é elevada demais. Amados, isso aqui tem a ver com vida prática. Quando nós passamos por essas questões, como eu falei aqui, olhando o sofrimento das pessoas amadas, e sabemos que são beneficiárias da salvação de Deus, inclusive, isso nos rasga o coração. Por que é necessário, amados, nós termos não só um conhecimento teológico, teórico, a respeito da salvação, a respeito de Cristo, mas uma experiência real com Ele. Por que isso é importante, amados? Porque nós precisamos saber de que quem está nesse barco conosco é o Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas não é um conhecimento teórico só isso. Porque se Ele habita na nossa vida, nós sabemos que Ele não é um crucifixo pregado na parede, a quem nós rezamos, mas Ele é o Cristo vivo que habita na nossa vida, amados. Eis aí a questão, eis aí a importância, eis aí porque Paulo diz que ele se coloca de joelho, pedindo esse fortalecimento para a igreja daquele tempo, para que ela vivesse essa experiência, não de uma lembrança de alguém que morreu e deve estar por algum lugar, num canto de uma glória dessa, mas está na nossa vida. Eu habito num alto sublime lugar, mas habito também com o esmagado. Nós somos habitação do Espírito Santo, amado. Então, queridos, isso é importante para nós, para que nós saibamos que quem está nesse barco conosco é o Deus bendito que ressuscitou Cristo dos mortos. Ele é vivo. E quando você o sente na sua vida, você é uma testemunha de que Ele vive. Ele vive. E Ele ressuscitou dos mortos. E essa morte e ressurreição pela qual Ele passou tem tudo a ver conosco. A sua presença em nós é do Cristo vivo, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Estão entendendo aqui, amados? Então, eu vou dizer, queridos, que só conseguimos ficar de pé diante de alguns desafios ardentes da nossa vida se nós tivermos essa experiência. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz assim, lá no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. E é o que nós precisamos, amado. Não adianta teorizar, tentar explicar o inexplicável, sabe? De você ver o mundo de um ente querido desabando diante de você. E você tendo o seu coração rasgado. Não adianta teorizar. O que nós precisamos é de consolação. E essa consolação não é teórica. Essa consolação é presencial, é vivencial, é experiencial, é existencial. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. E ele diz, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, sempre que somos prensados. É Ele que nos conforta. Vejam bem, amados, o Evangelho da Prosperidade vai ansiar por um Cristo e um Deus que nos livre de todo e qualquer desafio. Mas Ele faz isso sempre. Os 3 amigos de Daniel passaram por uma experiência. Eles deveriam adorar outro Deus, se quisessem se livrar da aflição, da fornalha. E eles disseram para aquele rei, fique sabendo, rei, se Ele vai nos livrar, isso é com Ele. Mas fique sabendo, nosso Deus é Ele. Não há chance de eu me dobrar
diante de qualquer outro Deus. E às vezes, por conta de fugir da aflição, quanta gente a gente vê se dobrando diante de Deus, não é verdade? Eles foram. Mas o que aconteceu? Eles não foram livrados. A fornalha foi aquecida, muito mais aquecida. O que aconteceu? O Deus de toda consolação estava lá dentro com eles. Amém, amados? Quem conhece muito bem essa história sabe dessa beleza de Deus na nossa vida. Então, é Ele que nos conforta quem pode nos consolar em toda a nossa tribulação, para podermos consolar. Isso para mim, amados, é lindo demais. Para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados. Isso aqui, amados, é um desafio para uma era da performance, né, de hoje, né? E quem ajuda é quem está zerado, né? E às vezes se olha uma pessoa sofredora e tem essa impressão, mas esse aí é um coitado, né? Já sofre tanto. Se é um servo de Deus, uma serva de Deus, pode consolar com a mesma consolação com que é consolar. Às vezes, pais sofrendo com seus filhos consolam pais com os sofrimentos dos seus filhos. Às vezes, pessoas que estão sofrendo por conta de enfermidades, lutas de seus entes queridos, são capazes de consolar aqueles que passam pela mesma tribulação. Que beleza, amados! Porque a glória é dele. Amém, amados? É ele que atua no nosso meio. Então, queridos, nós temos sempre para dar. Mesmo que estejamos passando ali por um momento em que precisamos dessa consolação dele, mas nós podemos consolar igualmente. Amém, amados? Concluindo, queridos, eu queria dizer o seguinte, amados. Concluindo. Neste mundo nós compartilhamos da maravilhosa glória do Evangelho, como está descrito em Efésios 1, de 3 a 14. Ok, amados? Estou concluindo. Neste mundo, faz de conta que hoje é o último sermão que você escuta da boca desse pastor. Neste mundo, nós usufruímos da glória maravilhosa do Evangelho, como está descrito, não como é pregado como novidade por aí, mas como está descrito em Efésios 1, de 3 a 14. Meditamos muito sobre isso. Veja lá, nesse mundo nós desfrutamos dessa realidade. É essa a nossa realidade. Nosso nome está escrito no livro da vida. O Espírito Santo nos selou. Nós estamos com garantias de que nós estamos caminhando não para a perdição, mas para a salvação e a glória de Deus. Nós desfrutamos disso, amados, com certeza. Mas também nós compartilhamos dos desafios difíceis de suportar. Como em Efésios 3:1. Eles estavam vendo aquele grande apóstolo, o porta-voz dessa novidade, dessa notícia gloriosa, humilhado, preso, inativo até certo ponto. Mas é assim. Aqui nesse mundo, nós usufruímos dessa glória maravilhosa do Evangelho. Essa é uma realidade acerca de nós. Mas a outra realidade também. Nós usufruímos, nós compartilhamos esses desafios e sofrimentos difíceis de suportar, às vezes. E a preocupação de Paulo não seria a mesma preocupação, ou seja, a preocupação de Paulo não seria da mesma natureza da preocupação que teve o nosso Senhor Jesus com seus discípulos, quando ele diz, no mundo vocês passam por aflições, mas não percam o ânimo, eu venci o mundo. Não é a mesma preocupação, amados. Ele veio trazer vida, mostrou que é o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus encarnado, o Salvador do mundo, que tem poder sobre a morte, que veio de fato para nos dar um reino, o reino de Deus, que nos deixou garantido um novo céu e nova terra. É uma esperança que não cabe em nosso coração, amados. Podemos passar o final da vida escrevendo livros sobre essa maravilha e não vamos conseguir dar conta. Agora, ele sabe muito bem que no mundo nós somos desafiados. Então ele diz, no mundo, quem está falando é o Salvador, amados. No mundo, vocês passam por aflições, mas não percam o ânimo, porque eu venci o mundo.
Por que ele diz isso? Porque pode trazer estranhamento. O fato de nós sabermos que somos beneficiários de tão gloriosa salvação e herança em Cristo, e ainda assim sofrermos tanto. Não é verdade? Pode. Como assim? Sou herdeiro do reino de Deus. Deus me ama tanto a ponto de entregar seu filho para me salvar, passar por esse sacrifício inaudito. E ainda assim, eu creio tudo nisso, mas ainda assim eu passar por tão grande aflição, isso pode trazer para nós desafio. Eu volto a dizer, o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para tirar vantagem disso. E é por isso que Paulo diz, por essa razão, para que vocês não desfaleçam por conta das minhas aflições, eu me ponho de joelho e peço a Deus que fortaleça vocês, não o conhecimento teológico somente, esse já fez o seu efeito, vocês já creem, mas que fortaleçam vocês no coração, para que vocês tenham a experiência real de Cristo Jesus. Eu quero terminar, amados, lendo Hebreus 12, 1-3. Porque se Cristo habita em nossa vida, nós temos condição de olhar para Ele, contemplá-lo. Hebreus diz assim, portanto também nós, depois que ele fala de um monte de testemunho de fé, que para mim, quando ele começa a falar lá de várias pessoas de fé no passado, que mostraram sua confiança em Deus, para mim a frase mais linda que tem ali é quando ele diz, alguns deles tiraram força da fraqueza. Amados, do ponto de vista lógico, filosófico, isso é uma contradição. Isso só é possível em Deus. O que você tem em você é uma fraqueza. Mas em Deus, você tira a força dali. Porque essa fraqueza está em comunhão com Deus. Amém, amados? Esse homem, essa mulher, fraca, está em comunhão com Deus. Aí ele diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Só mais um pouquinho de atenção, amado. Ele não diz assim, corramos a carreira pensando em Jesus, raciocinando sobre Jesus, elucubrando sobre Jesus. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A gente só olha para quem nós temos comunhão visceral, de experiência, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Aqui é um grande exemplo para nós, amados. Temos a certeza da glória, mas o que suportamos aqui muitas vezes é pesado. Estou concluindo, amados. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. É muito curioso isso aqui, né? E às vezes o que passamos é muito degradante, mas ele mostra que Jesus não fez caso disso. Ele diz, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Não é a mesma coisa que Paulo está falando lá? Perdoe se eu cansei os irmãos. É bom estar falando isso aqui nessa manhã, amados. É bom encontrar essa verdade nesse evangelho, que vai não de encontro, mas vai ao encontro das nossas dores, dos nossos desafios. Esta igreja tem um compromisso com esta verdade. Este evangelho que se sustenta quando o mundo desaba. Esse evangelho que se sustenta quando tudo mais desfalece. Vamos ficar de pé e vamos orar.